Então, esse é o nosso tema de hoje, tá? A gente vai conversar um pouquinho, vai trabalhar sobre designer thinking e projeto de vida, tá? O designer thinking, ele é uma proposta, né? Vocês vão encontrar como metodologia, como recurso, enfim, é nomeado de vários modos, mas é uma proposta de organizar o pensamento de um jeito diferente que a gente está acostumado. Tá? Ele tem passos específicos e é aplicado, né? Surgiu, então, só um pouquinho de história para a gente se situar, né? Surgiu na área do designer e foi se expandindo para administração, para educação, e hoje é um modo é uma estratégia utilizada em várias áreas para buscar soluções para problemas, né, para buscar outras alternativas, para pensar o mundo de um modo diferente. Aqui hoje a gente vai fazer uso de algumas etapas, tá? De algumas etapas desse processo, e a gente vai fazer uso do sentido desse processo, que é utilizar a criatividade, que é movimentar o pensamento e tentar buscar alternativas diferentes do que a gente está acostumado, para pensar, então, se apropriar desses elementos para estar construindo, então, um projeto de vida, um planejamento para o futuro, né, vendo possibilidades. Então, a proposta é um planejamento, tá? A gente vai fazer, eu vou discutir com vocês algumas possibilidades de se planejar, né, de se pensar uma proposição de vida, né, de projeto de vida para bem viver. E aqui eu quero dizer que é uma, é uma ação, né, um momento bem importante quando a gente separa um tempo da nossa vida para pensar sobre o futuro e como a gente vai organizar ele. Tá? É importante fazer isso, né, desde o início da vida adulta, na adolescência, né, mas também pode ser feito e pensado em qualquer etapa da nossa vida. Tá? A gente sempre está em tempo de planejar e principalmente de replanejar, né? A gente planeja para aproveitar melhor o tempo, para aproveitar melhor os recursos, para reduzir os riscos, para reduzir os erros, né? Mas a gente sabe que nem sempre as coisas saem exatamente como a gente planejou. A gente precisa reorganizar o nosso pensamento, a gente precisa reorganizar os nossos planos, as nossas ações, mas o planejamento, ele é um item bem importante, tá? Então, aqui tem uma ideia para a gente direcionar o nosso pensamento nesse tempo que a gente vai estar, que nós vamos estar aqui juntos, que é escolher um caminho, escolher um curso, uma profissão, é escolher trabalhar com uma área do conhecimento, né? Se apropriar dessa área do conhecimento e colaborar para a vida em sociedade a partir desse trabalho, a partir desse conhecimento. A gente escolhe, né, no caso se a gente direcionar para quem está no ensino médio, se encaminhando para terminar, para concluir um ensino médio, pensando em qual curso, né, eu vou fazer um curso técnico, eu vou fazer uma graduação, né, qual é o lugar que eu quero ocupar. E a gente escolhe esse curso, né, escolhe esse futuro por diversas motivações, né, por sonhos pessoais, por interferências familiares, por influência de amigos, né, pela própria quantidade de tecnologia que a gente consome em filmes, seriados, enfim, né, por todas as informações que a gente tem acesso, a gente vai constituindo a nossa história, né, e passa a desejar algo, né, para além de todas essas motivações pessoais que nós desenvolvemos quando a gente pensa em escolher um lugar para ocupar no mundo, né, uma ação para fazer, um trabalho, uma rotina. Escolher um curso é escolher melhorar a vida da sociedade no lugar onde a gente vive. Se a gente pensar, por exemplo, quem escolhe ou quem se dedica a trabalhar com arquitetura, né, pensa, planeja e organiza para que as pessoas vivam melhor nas suas casas, organizem melhor os espaços da cidade. Quem escolhe trabalhar
com nutrição, por exemplo, vai pensar em como qualificar a vida das pessoas e a relação das pessoas com a sua alimentação. Né? Quem escolhe trabalhar com moda, do mesmo modo, né? Então, tem uma função muito importante socialmente, né? Tem um desafio e um compromisso que a gente assume quando a gente termina um curso, quando a gente se forma, né? De colaborar e de contribuir naquela área. Então, esse é um fator bem importante, né, que eu convido vocês, então, a pensar e a mobilizar, né, todas as possíveis respostas e todas as conexões que vocês vão fazer durante essa fala e com as imagens, os vídeos e as leituras, né, nesse sentido, né, de todas essas questões que nos mobilizam a escolha que a gente vai ter, né, de trabalho e de futuro, para os nossos sonhos pessoais, né, e para a nossa contribuição, então, social. E aqui o exercício que a gente vai fazer, a gente pode dizer que é um exercício de prototipar a vida. O que é um protótipo, né? É um dos itens que compõem todo um processo de implementação de designer thinking, tá? A gente vai separar esse recurso, né, e vai pensar nele, quando eu penso em fazer um protótipo, é um teste, tá? A gente pode pensar que antes de um carro ser vendido e andar na cidade, né, e ocupar os espaços das cidades, é feito um protótipo, né, é feito um modelo que é testado de diversos modos, né, é testado pela velocidade, pela segurança, pelo conforto, né, ele é testado de diversos modos, né, várias coisas, né, ou a maioria das coisas que a gente tem, elas são testadas antes de serem consumidas em larga escala, né, vacinas são testadas, objetos que nós utilizamos são testados, né, e então é uma proposta da gente fazer não chega a ser um teste, mas um ensaio, assim, né, de pensar como é a vida, né, como é a vida, como se organiza a vida das pessoas que ocupam o lugar que nós desejamos ocupar. E aí tem uma pergunta muito bacana de se fazer, que vocês podem fazer, se perguntarem, né, para vocês mesmos, quem vive hoje o meu sonho? Essa é uma pergunta muito especial, né? Qual é a pessoa que eu conheço que tem a vida que eu gostaria de ter? Quem vive o meu sonho hoje? E isso é um exercício muito bacana, porque quando a gente pensa e projeta, né, essa pessoa ou essas pessoas, né, que a gente conhece, que podem ser próximas de nós, que podem fazer parte da nossa vida, ou que a gente pode ter um acesso muito restrito, muito pequeno, né, a gente passa por um lugar, um determinado lugar da cidade e vê alguém trabalhando ou exercendo uma profissão e se encanta, né, e imagina, pensa, planeja, deseja ocupar aquele lugar, né, fazer aquilo, né, ou mesmo em filmes, em séries, enfim, em histórias, em livros. E quando a gente pensa isso, a gente precisa fazer um exercício, que é qual foi a trajetória que essas pessoas precisaram realizar para ocupar esses espaços. Quais foram as escolhas, quais foram as renúncias, o que essa pessoa precisou realizar para ocupar esse lugar. Porque quando a gente vê algo já funcionando, às vezes parece muito fácil, às vezes parece muito difícil, mas a gente só vai saber se nós perguntarmos para essas pessoas, né, se nós buscarmos descobrir como foi isso, porque cada um e cada uma de nós tem os seus esforços, né, faz as suas escolhas, né, tem as suas dificuldades, nós somos muito únicos, né, nas nossas alegrias, nas nossas dores, no que nos motiva, é muito específico em cada um de nós o que nos mobiliza.
Então, o que eu escolhi abrir mão para estudar pode ser um esforço muito grande para mim, e pode ser um esforço diferente para outra pessoa. Né? Então, as pessoas fazem, sim, suas escolhas, né? A gente tem cenários diferentes, né? Nem todos têm as mesmas condições, as mesmas oportunidades, né? Não é igual, não é igual, tá? Então, uma sugestão, tá? Nunca vai ser ideal pensar em planejar, em projetar um futuro, a gente não vai ter uma situação ideal. Eu vou pensar no meu futuro quando? Quando eu terminar o ensino médio, quando eu tiver uma casa melhor, quando meus pais viverem melhor. Se a gente condicionar, a gente não vai sair do lugar. O tempo vai passar, as oportunidades vão passando, a gente vai se frustrando ao longo do tempo, muitas vezes, né? Então, um convite é que a gente consiga planejar e colocar em ação, né, o nosso projeto de bem viver a partir do que nós temos, tá? Do que é possível para nós. Eu não tenho condições de passar num curso de graduação de uma instituição privada, por exemplo, eu não tenho como custear isso. Ou eu acredito que eu não vou, nem tentei ainda, mas assim, eu já tenho certeza que não vou passar numa instituição pública, por exemplo. Primeiro a gente tem que tentar, tá? Caso isso não seja possível, quais são as minhas possibilidades? Eu posso fazer um curso técnico, né? Eu posso fazer um curso de qualificação profissional intermediário, eu posso buscar uma colocação no mercado de trabalho, né? Eu posso me destacar nos lugares onde eu estou, de modo saudáveis, mas assim, cada vez mais se percebe cada vez mais o quanto as pessoas que se importam, né, e que estão atentas no que está acontecendo, elas permaneçam nos seus empregos iniciais e ganhem outras oportunidades, tá? Porque a gente tem vou fazer um comentário aqui separado, inclusive, da apresentação, mas a gente tem uma constante de pessoas que ocupam lugares para trabalhar hoje e passam o dia no celular, né? Então, assim, não tem como tu iniciar um estágio que é um momento de aprendizagem e ficar jogando no celular, por exemplo, né? Ou ficar desatento, ou não prestar atenção, ou não. Então, a gente precisa ir se organizando. Então, olhar para esses lugares, buscar ver ou descobrir como essas pessoas elas se organizam, as escolhas que elas fazem, isso nos ajuda a organizar o nosso pensamento, né, a ver quais são as estratégias que a gente pode fazer, o que é possível da gente fazer a partir do lugar que a gente está. Vocês podem conversar comigo, tá? Eu consigo ficar até as 3 horas conversando sozinha, mas ia ser bem legal se vocês tivessem alguma pergunta, vocês podem escrever no chat, vocês podem abrir o microfone e conversarem comigo bem à vontade, tudo bem? Então, a gente vai começar pensando, explore a sua curiosidade. Tá? E isso é bem importante, assim, a gente ter uma curiosidade saudável, tá? Agora com a internet, a gente tem que cuidar isso também, daqui a pouco a gente está pesquisando coisas que terminam não sendo saudáveis para nós, tá? Mas uma curiosidade saudável é bem interessante da gente desenvolver, da gente ter, né? Tu manda, por exemplo, tu recebe um link com uma vaga de estágio, né? Uma oportunidade. E aí, na primeira dificuldade que tu tem em acessar o site para se cadastrar, tu desiste. Poxa vida, né? Vai ler o que está escrito ali, pesquisa na internet, sabe? Faz um esforço para conseguir viabilizar aquilo, né? Procura desenvolver esse senso de curiosidade, né? De interesse pelas coisas, né? Então, a questão da curiosidade, ela é um fator bem importante, tá? E no Designer Thinking, a gente parte de um lugar da curiosidade. Né? Portanto, o convite é reserve um momento para considerar o que você está curioso para conhecer.
tá? O que desperta curiosidade em vocês? Né? Quais são os lugares, né? Quais são as áreas que vocês gostariam, que vocês têm vontade de saber como funciona, né? O que precisa aprender, né? O que a pessoa faz, quanto é que a pessoa ganha, quais são os lugares que essa pessoa pode trabalhar. E aí a primeira etapa são uma série de perguntas, tá? Então, liste 5 cargos, organizações ou setores sobre os quais você está curioso para saber mais. Então, se hoje, agora, nesse momento, vocês tivessem que escolher, e quem tem papel e caneta aí pode anotar, quais são esses 5 lugares, né? Se vocês tivessem, assim, a oportunidade, tá, agora, você pode escolher 5 possíveis lugares que vocês gostariam de estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Né? Quais são esses lugares? Aonde vocês conseguem se projetar? Aonde vocês conseguem se imaginar trabalhando, ocupando aquele lugar, fazendo aquela rotina, convivendo com as pessoas, com os perfis que elas têm naqueles lugares, né? As pessoas têm perfis diferentes, se organizam diferentes conforme os setores da sociedade, né? Comércio, indústria, a gente tem vários espaços para se pensar em atuação e tem rotinas diferentes, tem modelos diferentes de negócios e de organizações sociais, né? Então, quais são esses 5 lugares? É uma empresa, é uma indústria, é um concurso, trabalhando na polícia, quais são as opções, né, quais são as ideias que vocês têm, e não precisa, assim, ó, quando a gente faz esse exercício, é o que você quer, tá? É o que você quer, assim, ó, de verdade, sabe, é aquilo, assim, que te toca o coração. O que tu quer, assim, ó, o que tu imagina, e aí, aqui a gente tira o desejo da família, a gente tira aquele pensamento de que eu não posso escolher isso porque isso não dá dinheiro, eu não posso escolher isso porque isso é muito difícil. Essa questão eu não vou colocar na lista porque isso não é para mim, realmente eu não tenho condições. Essas falas e essas frases, elas não fazem parte dessa etapa do exercício. São 5 lugares, ou cargos, ou setores que tu gostaria de ocupar, que iriam fazer você feliz, né, ter um propósito, ter um, um reconhecimento, né, sentir-se gratificado por ocupar. Quais são esses 5 lugares, né? Onde vocês gostariam de estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Né? Quais são as áreas? E aí, esse é um primeiro exercício. Depois, escolha um dos 5 empregos, das 5 empresas ou setores listados no item anterior. Em seguida, liste 10 perguntas que você gostaria de saber sobre alguém nessa posição, organização ou setor. É um conjunto de perguntas, tá? E essas perguntas, elas são organizadas de algo muito específico até algo muito geral. Então, por exemplo, né, conte como foi seu dia ontem. Tá? Isso é muito específico, né? Relatar como foi um dia de trabalho, né? Isso é para além do que a gente enxerga, é para além do que a gente já conhece deste lugar ocupado, né? Porque acontecem muitas coisas nas 8 horas, normalmente 8 horas, 6 horas de trabalho. A gente às vezes vê uma foto, vê alguém sentado atrás de uma mesa, né, vê alguém falando em algum lugar, mas a gente vê só um fragmento dessa rotina. Né, a gente não enxerga muitas vezes o que está por trás, né, quais são as escolhas, quais são os desafios, né, o que essa pessoa precisou enfrentar para poder estar ali naquele dia. E depois, algo mais geral, como por exemplo, se você pudesse voltar atrás e dar um conselho quando começou este trabalho, qual seria?
né? Qual conselho, né, essa pessoa daria a ela mesma sobre o início da carreira, sobre quando ela começou, né? Vocês podem pensar em várias questões, como o que te motivou a escolher esse trabalho, né? Quais foram os fatores que te influenciaram, né? Se tu já pensou em desistir, por que que isso aconteceu? E essas questões, elas são importantes para a gente ver realmente se a gente consegue se enxergar nesse lugar, né? Se a gente está disposto a ocupar esse lugar, né? Nós temos perfis diferentes de vida, né? Algumas pessoas precisam estar mais tempo com a família, outras pessoas gostam mais de viajar, né? Outras pessoas preferem ficar em casa, né? Então, uma pessoa que gosta de viajar, de conhecer o mundo, de conversar com pessoas, né? Escolher trabalhar em algum lugar que o ambiente é fechado e que não tem um laboratório, por exemplo, que não tem muito acesso e contato e possibilidade de conversa, né, talvez não seja a melhor escolha, né, talvez não faça com que ela se sinta confortável, com que ela se sinta realizada, né, talvez ela não consiga permanecer muito tempo nesse lugar, né? Então, fazer essas perguntas, conhecer esses lugares, ajudam a fazer as escolhas, né? E ajudam depois no trajeto, porque se tu escolher este lugar, se tu escolher esta área, né? Quando chegar a sua vez, tu já vai ter um conhecimento de como se organiza, de como são as relações entre as pessoas, né, de quais são os processos que tu precisa fazer, do que tu não deveria fazer, né, tu já sabe, isso aqui talvez não seja melhor por tal motivo, né, então essa é uma etapa bem importante de se pensar quando a gente pensa em fazer um planejamento. Depois, a gente vai pensar em 5 pessoas que podem te dar direções. O que seria isso? São 5 pessoas que podem nos ajudar a nos organizar, tá? Pensar e planejar uma carreira bem elaborada, né? Ela requer um empenho, assim, ela requer uma rede de colaboração, né? A gente não pode pensar que a gente trilha um caminho sozinho, né? Que a gente não tenha uma rede de apoio ou uma rede de colaboração dentro das nossas possibilidades, tá? E essas 5 pessoas, elas, independente de estarem ou não diretamente conectadas à sua área de interesse, né? Pense em 5 pessoas que você conhece, que poderiam pedir orientação para se conectar com o seu interesse profissional. Por exemplo, e ali tem alguns exemplos, tá? Da área da saúde, tá? Então, aí eu desejo cursar medicina, por exemplo. Eu não tenho acesso a um médico, tá? Eu não tenho acesso a um médico ou aquele médico que eu gostaria. Mas, por exemplo, né, se na área da saúde tu não conhece ninguém, tu pode pensar em pessoas que trabalham nesses espaços e que podem te conectar com a área médica, ou com a área das engenharias, né, ou com as diversas áreas que vocês podem escolher, né, como é que vocês podem acessar estes lugares, né, como é que vocês podem descobrir essas pessoas, né, para poder conversar com elas, para poder conversar com pessoas que convivem com elas, né, e aqui tem metas para criar uma aproximação. Como é que a gente se aproxima dessas pessoas que a gente listou, que a gente pensou, que podem nos ajudar e que podem nos ajudar a nos organizar nesse processo, tá? Na sessão anterior, você listou pessoas que podem ajudá-lo a se conectar em uma direção de saída. Agora, considere algumas das pessoas que você está interessado em alcançar por meio de uma abordagem de rede de entrada, tá? Pessoas que fazem parte da rotina das primeiras pessoas que vocês listaram, né? Quem é que está na volta, quem é que convive, quem é que faz parte dessa rede? Como é que eu consigo
uma aproximação. E aqui tem algumas possibilidades para poder gerar essa aproximação, tá? Pessoas que fazem certo tipo de trabalho, por exemplo, alguém da área médica. Pessoas que trabalham em organizações específicas, um hospital, uma clínica, um laboratório, né? Pessoas que ocupam posições específicas, radiologista, enfermeiro, indivíduos específicos, por exemplo, e ali tem um exemplo que é simbólico, tá? Por exemplo, o Dr. House. Eu não vou ter acesso, até porque é um personagem, né? Então eu tenho que buscar, e é um personagem que pode te encantar quando tu assiste, né? A gente tem muita influência hoje visual, né? Da quantidade de séries, filmes, reportagens que a gente consome, né? Durante o nosso dia, durante a nossa vida, e isso também nos influencia, né? E é diferente uma vida narrada numa tela e uma vida que a pessoa acorda, se desloca para o trabalho, convive com outras pessoas, né? Então, mesmo nesses cenários que a gente às vezes acompanha e não raro tem uma tendência a olhar filmes ou buscar por seriados onde tenham áreas que nos agradem, que a gente pense em atuar, ou que a gente acredite que ia ser muito feliz ocupando aquele lugar, a gente precisa fazer uma transposição dessas cenas, dessas imagens, dessas narrativas para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, para o que é possível para nós, tá? Liste 3 nomes e 3 maneiras criativas para abordar cada um deles, tá? Sinta-se à vontade, a gente pode pensar em usar o LinkedIn, o Instagram, o Facebook, o Twitter, fazer uma pesquisa online para encontrar pessoas específicas. Muitas vezes não é possível encontrar informações de contato para pessoas que têm um alto perfil, uma pessoa famosa, né? E aí a gente vai pensar, então, em quem poderia contatar em suas redes com um perfil semelhante, tá? A gente tem muito acesso à informação hoje e eu vou contar para vocês que, salvo raras exceções, as pessoas gostam de contar das suas vidas, né? As pessoas, elas se sentem acolhidas, né? Elas se sentem importantes, elas se sentem reconhecidas na maioria das vezes, né? Quando elas são desafiadas, né? Quando elas são convidadas a conversar sobre a sua vida, a contar sobre a sua trajetória. Então, essa não é uma missão impossível, não é uma tarefa completamente fora, né, da minha realidade. E aí a gente vai precisar organizar perguntas que gostaria de saber, tá? E isso pode ser algo bem simples, como, por exemplo, estou interessada em aprender algo sobre o seu trabalho, tá? E isso vocês podem fazer usando as redes sociais hoje, né? Se conectando, buscando conexões de pessoas que ocupam esses lugares, pessoas de outros lugares, tá? De outros estados, né? De outros lugares do mundo, né? Até para quem não tem um domínio da língua, né? A gente consegue hoje se comunicar usando o Google Tradutor de um modo muito tranquilo, assim, tá? E aí um plano de conexão, né? Quais são os próximos 3 eventos, 3 oportunidades que tu pode participar, né, que é onde você pode encontrar pessoas que poderiam ajudá-lo a aprender mais sobre sobre os trabalhos, organizações ou tópicos sobre os quais você está curioso. E agora, nesse momento que a gente vive, nós temos acesso a muitos eventos online, gratuitos, né, que nós não teríamos a oportunidade de participar se nós estivéssemos rodando só uma vida presencial. A gente pode assistir pessoas falando de outro estado, de outro país. Então, se eu desejo, né, e isso é uma curiosidade, assim, ó, pessoal que eu tenho, que eu vou registrar aqui para vocês, que eu já vi acontecer, que a pessoa deseja muito
eu quero muito pensar em algo assim, que não seja específico das histórias, talvez, que eu conheça, né? Eu quero muito ser fisioterapeuta. Ok, mas eu quero trabalhar com reabilitação das pessoas, eu quero fazer que as pessoas melhorem, né? Que elas vivam melhor. Eu quero muito, muito, é isso que eu quero é ser fisioterapeuta. Ok. E aí, tu não vê nenhum movimento para conhecer como acontece esse trabalho. É uma aula experimental, uma busca por vídeos na internet. Agora a gente tem milhares de live, é tanta live, né, que eu tenho medo de abrir a geladeira e ter uma live lá dentro, né? Eu li um meme em algum lugar esses dias. É tanta, tu dorme e acorda assim que não dá para, a gente não consegue acompanhar tanta oportunidade que tem hoje de acesso, né? Mas separar algumas dessas coisas para conhecer, né, o que tu deseja, porque aí a pessoa entra, né, é o que eu quero, escolhe, começa o curso, faz um semestre, faz 2 semestres, para e diz: vou trocar porque não era isso que eu queria. Mas, gente, como não era isso que tu queria? Tu não pesquisou antes? Né? Tu não deu uma olhadinha, tu não procurou saber que tu ia precisar aprender para ser fisioterapeuta o nome de todas as partes do corpo e dos ossos e músculos e o funcionamento e uma série de carga teórica específica daquela área que precisa para que tu te forme naquela profissão. Então, essa busca pelo conhecimento, por um conhecimento mínimo do que compõe o curso que eu quero fazer, a profissão que eu quero ter, ela é importante para que vocês não parem no meio do caminho. Eu fiz 1 ano, eu fiz 2 anos, falta um semestre para eu me formar em direito e eu não quero mais, porque não era isso que eu queria. Mas assim, ó, dá uma olhada antes, procura, sabe, participa de algum evento, assiste alguma live de algum advogado, né, vê quais são as áreas que tem da família, né, tem social, tem várias áreas de funcionamento, né, tem pessoal que trabalha com direitos humanos, né, então vejam dos lugares, daqueles 5 lugares que vocês listaram lá no começo, como eles se organizam, né? Do que eles demandam, né? O que demanda depois no meu trabalho, né? O que vai demandar da minha ação, né? Para além do meu imaginário ou do que eu conheço até aqui, ok? Então vejam quais são os eventos, né? 3 eventos que tenham sobre as áreas, né? Que vocês desejam, que vocês querem conhecer, que vocês têm curiosidade, que vocês querem trabalhar, né? E use os recursos disponíveis, né? Pergunte para os amigos, pergunte para os colegas, professores, né? Verifique as listas de eventos da faculdade, das universidades, né? Santa Maria é uma cidade universitária, né? Para quem é de Santa Maria. E a região também tem bastante opção, e nos sites das instituições, ou nas redes sociais das instituições, vocês conseguem encontrar hoje em dia uma gama enorme de acesso a eventos das áreas que vocês desejam trabalhar, dos cursos, né? Busquem os cursos, vejam o que está acontecendo. Vai ter uma palestra com um convidado, vai ter um seminário, um workshop, vai ter algo sobre, né? Vai ser, e participem, se inscrevam, se arrisquem, sabe? Ocupem esse lugar a mais, sabe? Eu ainda não estou na faculdade, eu não posso. Pode sim, né? Se diz ali formulário de inscrição, evento aberto para a comunidade, tu pode te inscrever, né? Tu pode participar, tu pode fazer essa experiência contigo e ver o quanto tu vai te sentir confortável ou não. E se tu não se te sentir confortável no primeiro momento, não é hora ainda de eu mudar de ideia, tá? A gente precisa pesquisar um pouco mais, a gente precisa conhecer um pouco mais, porque todos os espaços, eles exigem algum esforço, ok? Tá? Aqui, então, mais um recado, né? Não deixe que a incerteza pare você.
né? Então, a gente, às vezes, fica muito ansioso, né? Ou a gente acha que não tem a autenticidade suficiente para se candidatar a um cargo ou para iniciar um curso. Quando a gente não está certo disso, né, de aceitar esse trabalho, esse estágio, de se inscrever e de aceitar esse curso, essa possibilidade. Então, se você honestamente e autenticamente estivesse animado para receber uma oferta de emprego, né, ou para começar um curso, que vale, e aí tu ia sentir que vale a pena seguir em frente. Né? Então é bom a gente, por isso é bom a gente conhecer e a gente se preparar, né, para quando as oportunidades começarem a surgir, a gente consiga dar conta delas. Né? Então fazer esse experimento de ver os eventos nas instituições de ensino, de participar deles, né, de ver como é que eles funcionam, né? Daqui a pouco, daqui a 2 anos, 3 anos, tu está fazendo a faculdade, e aí vão ter uma série de oportunidades. E algumas instituições têm iniciação científica, outras têm projetos de extensão, outras têm eventos que fomentam que os alunos publiquem artigos. Isso organiza vocês para o mercado de trabalho depois, né? Porque a organização profissional, os contatos, as redes de colaboração, o que precisa e o que não precisa para atuar, tem que acontecer durante o curso. Não é quando tu te forma que tu vai pensar como é que eu faço como é que eu vou fazer um currículo? Não sei fazer um currículo depois de formado. Não, como isso, gente? Não dá. Tem que ir se organizando antes, sabe? Vendo o que precisa, como é que eu faço, né? Se eu vou, dependendo da área que eu vou atuar, se eu vou precisar de uma sala, né? Se eu for fazer um concurso, o que eu preciso estudar para esse concurso, né? Se eu for assumir um negócio da família, como é que esse negócio funciona, né? Isso que eu quero mesmo, né? Então, se situar das possibilidades ajuda muito. E ajuda para que a gente tenha uma vida mais saudável, reduz a nossa ansiedade, quando a gente se organiza, quanto mais cedo a gente consegue se organizar, não que seja uma obrigação, tá? Mas a gente consegue prever com mais tranquilidade, né? Ocupar um lugar de trabalho que nos dê satisfação, né? Que faça com que a gente consiga implementar, então, um projeto maior, né, de vida, um projeto que englobe não só a questão da carreira, né, mas as questões pessoais, né, as questões do que eu quero aprender, dos lugares que eu quero conhecer, de como eu quero me organizar em termos de família, né, então todas essas questões pessoais, né, de ordem pessoal, elas estão diretamente relacionadas com as questões do trabalho, do estudo, né, e da carreira de vocês, elas estão conectadas, né, a gente não pode desconectar elas, né, e a gente precisa conseguir planejar e organizar de modo mais equilibrado para conviver bem com todas essas áreas e com todas essas esferas da nossa vida, ok? E aí, continuando ali, você consegue identificar, né, qualquer momento, passado, presente, quando você decidiu não buscar uma oportunidade porque não tinha certeza se gostaria de seguir em frente. E vocês já devem ter passado por isso em algum momento. Né? Aquele curso que eu não fiz, né? Eu não sabia quando eu comecei a fazer o ensino médio se eu ia fazer um técnico ou não. Pensei em fazer um curso de inglês e não é a hora. Sabe? Vocês já devem ter mobilizado esses sentimentos em algum momento, né? Então, projetar as possibilidades de futuro, olhar para esse futuro, pensar nele, faça com que a gente faça bom uso do nosso tempo, né? E aproveite as oportunidades, né? De um modo saudável quando elas aparecem para nós, né? Não deixe elas passar e depois, se eu tivesse naquele momento que eu tinha mais tempo, né? Que eu tinha mais possibilidade, né, eu tivesse aproveitado. Agora, eu não precisaria fazer tanto esforço. E aí tem uma outra questão bem bacana da gente pensar, que é a questão de mentores, amigos, conselheiros, né, a gente comunicar, estabelecer uma rede de diálogo segura,
ela é bem importante, tá? Ela nos fortalece, ela nos ajuda, inclusive aquelas pessoas que dizem o que a gente não quer ouvir, tá? Não tenta isso porque isso é ruim. Se fosse eu faria do outro modo, né? E que é bom que tu faria do outro modo, né? A gente precisa fazer coisas diferentes na vida, né? Nós não podemos fazer todas as mesmas coisas ao mesmo tempo e igual, né? Mas conversar e expor, né, dúvidas, ideias numa rede segura, né? Familiares, amigos, né? Professores, né? É importante para a gente projetar de outro modo, para a gente ver possibilidades, né, para a gente até se desacomodar, né, e buscar, daqui a pouco alguém te confronta de algum modo e tu vai ter que buscar a resposta, né, para poder, tipo, não, se é isso mesmo que eu quero, eu preciso me posicionar, eu preciso ter certeza, então eu vou ter que ir lá, dar uma lida, estudar para ver, né, como é que aquilo se organiza. Então, projetar uma carreira é um processo dinâmico, contínuo. Os melhores designers, eles utilizam suas comunidades e ideias e o incentivo de outras pessoas, né? Quem é um mentor, um amigo, um conselheiro que poderia debater com você e te dar um feedback, né? E te dar um retorno, né? E aí a gente precisa fazer boas escolhas nesse sentido também, né? Escolher pessoas que trabalhem conosco, né, para projetar os nossos sonhos a longo prazo, né, para que nos ajudem a construir, então, todo esse cenário. Aqui tem uma imagem muito bonita e diz assim: explore as infinitas possibilidades do mundo. Não podemos escolher o que não conhecemos, né? Existem muitas opções de vida, de organização de vida, né? Ainda que a gente tenha uma sociedade pré-formatada, organizada, com profissões já bem delimitadas, né? Existem infinitas variações quando a gente pensa numa organização de projeto de vida. E a gente precisa conhecer essas possibilidades para poder escolher alguma delas. Daqui a pouco a gente deixou de viver ou deixou de fazer algo porque não nos foi apresentado ou porque a gente não buscou conhecer. Então, procurem conhecer, pesquisem, investiguem as possibilidades que tem, o que o mundo pode oferecer para cada um, para cada uma de vocês, para que seja feito esse planejamento, para que seja feita essa projeção, né, mais de uma possibilidade, né, dependendo do perfil de cada um. Tem gente que gosta de ter um plano B, né? Eu vou fazer o plano A, mas se não der certo, eu preciso de um plano B. Então, para ter o plano B, por exemplo, ou mesmo para pensar bem o plano A, é importante a gente conhecer as possibilidades que tem, né? Ver que as possibilidades, elas devem estar ao nosso alcance, tá? E aí eu vou abrir um espaço lá no ambiente, né, e vou ficar aguardando o planejamento de vocês, quem quiser compartilhar para fazer uma revisão, né, que quiser alguma orientação, eu vou ficar à disposição de vocês, tá? Eu vou agradecer por esse momento que a gente passou juntos, tá? Tem o meu